Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar mais uma vez juntamente com os irmãos. Para falar a verdade, eu não sabia que iria ministrar nesta noite, mas Deus já havia escrito no céu que nós teríamos um encontro nesta noite com Ele, com a sua palavra, para louvá-lo e agradecermos o seu santo nome. Nessa noite, quem tiver Bíblia, eu convido para abrir nessa noite em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Também pelo pastor Rosaldo, juntamente com o seu grupo de obreiro. Que Deus abençoe cada vida, em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 16. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor vai nos afirmando. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, ao qual dava grandes lucros aos seus senhores, adivinhando. E esta, segundo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Versículo de número 26. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abalados as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Glórias a Deus. Pode tomar o assento. Bem, sabemos que o ministério de Cristo era o ministério de oração, o ministério da palavra, ensinamento, ministério de libertação. Bem, sabemos que o ministério de Cristo na terra era um ministério completo. Não faltava nada para acrescentar e também nem para tirar. E a palavra do Senhor nos afirma que, acontecendo que indo nós, Paulo e Silas, quando eles estavam indo à oração, nos chama a atenção porque bem sabemos que a oração ela é guerra. A oração é um chamado para a guerra. Quando nos prostramos de joelho a orar, o inimigo, ele quer se levantar para querer fazer alvoroço. Mas nós sabemos que tem um Deus, que quando os seus servos estão em obediência a Ele, há um Deus que se levanta para entrar com providência. E a palavra do Senhor vai nos afirmando que quando ele estava indo à oração, veio uma jovem com espírito de adivinhação. Um espírito de engano, na qual dava grandes lucros para os seus senhores. Podemos imaginar que aquela jovem, ela era uma escrava, tanto escrava física quanto escrava espiritual, porque o inimigo estava aprisionando, estava segurando ela vivia para aquilo, ela não tinha perspectiva de vida, porque ela estava aprisionada, ela estava amarrada, ela estava somente sem esperança e sem conhecer um Deus que pode libertá-la. Mas Deus, como Ele sabe todas as coisas, Ele disse: imagino eu, ó Paulo, ó Silas, vocês vão até uma cidade. Quando vocês estiverem indo à oração, eu vou marcar um encontro com a jovem e eu vou libertar ela, porque quem manda é Deus. Quando Deus quer, não há nada que pode impedir o agir de Deus. Quando Deus quer, a natureza obedece. Quando Deus quer, o mar obedece. E quem poderá impedir quando Deus ele quer agir? Não há homem que pode impedir o trabalhar de Deus. A palavra do Senhor nos afirma que o Senhor ele proibiu ali o espírito de adivinhação, porque para Deus a adivinhação ela é engano, ela é contra as ordens do Senhor. E a palavra nos afirma que ali, quando vemos no livro de 1 Crônicas, capítulo número 10, versículo de número 13, vai nos afirmando que Saul, por conta de um espírito de adivinhação, porque correu atrás de alguém para adivinhar a vida dele, ali ele morreu. Por conta disso, ele clamou ao Senhor
ele clamou ao Senhor, e quando ele viu que o Senhor não respondeu, ele foi atrás de uma de adivinhação, de uma média para dizer o que iria acontecer na vida dele. E ele foi enganado. Quantas pessoas andam enganados por procurar respostas em lugares errados? Muitas pessoas preferem procurar resposta no homem, desabafar para o homem e é frustrado. Mas quando nos colocamos diante de Deus, o Senhor, Ele é Deus, que Ele é fiel, Ele honra a sua palavra e Ele é Deus que responde na terra. A palavra do Senhor nos afirma que aqui tinha aquela jovem que dava grandes lucros. Era ele escravo, mas naquele dia Cristo ia marcar um encontro com ela para libertar. E ali foi o dia no qual o Senhor marcou para o encontro com ela e deu a falência ao reino das trevas. Quantas pessoas em nossos dias estão aprisionadas? Para muitos acham do jeito que eu estou, está bom. Do jeito que eu me encontro, está muito bem. Mas não sabendo ele que aquele comodismo, não sabendo ele que aquela rotina que ele está, pode estar dentro de escravidão. Escravidão física, escravidão espiritual, escravidão mental, escravidão da rotina. Porque quando nos colocamos somente uma maneira, não procuramos buscar a direção do Senhor, ficamos parados da mesma forma. Muitos já estão aprisionados no vício, muitos já estão aprisionados na desobediência, muitos já estão no pecado da mentira. Mas nesta noite tem um Deus que tem a sua palavra para despertar uma igreja que o Senhor, bem sabemos que para chegar ao céu tem que ser em santidade e obediência à sua palavra. A palavra do Senhor vai nos afirmando que quando não passando muitos dias, quando ele começava a elogiar, olha, ele está falando, lá vem um servo de Deus, lá vem uma serva do Senhor. Ele se incomodou, o Espírito Santo do Senhor o incomodou no seu íntimo, e ele respondeu, repreendeu, em nome de Jesus, nesta noite, saia espírito maligno, porque quando Deus fala, até o diabo tem que obedecer. O inferno, os demônios, quando Deus fala, ele é obrigado a bater em retirada. A palavra do Senhor, quando vemos a palavra do Senhor, nós vemos uma jovem aprisionada. Nós vemos que Deus marcou o encontro. É para Deus nos mostrando que nada que Ele faz é por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um objetivo. Tanto para a libertação, quanto para o despertamento, quanto para avivar um povo que precisa. Aleluia, Deus! A palavra do Senhor vai nos afirmando que aqui, quando ele repreendeu aquela jovem, não usando o nome dele, pois ele não estava para anunciar a si mesmo, ele não estava para anunciar ele mesmo, ele não estava para anunciar o homem, mas ele foi falar de um Deus que pode libertar, que pode quebrar cadeias, que pode quebrar correntes, que pode dar um novo recomeço na vida do homem. Só basta ele querer. O Senhor dá oportunidade. O Senhor diz, vem que eu quero te salvar, vem que eu quero mudar a tua vida. Mas tem pessoas que estão tampando os seus ouvidos para não ouvir a voz de Deus. E nesta noite, o Espírito Santo do Senhor diz para a sua igreja, não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, pois Ele fala porque Ele quer salvar. Mas o homem, com a sua dureza em seu coração, com o seu orgulho, prefere dizer, não, eu não quero, agora não. Mas ainda é tempo de se consertar com Ele e largar o pecado. Aleluia, Deus! A palavra do Senhor vai nos afirmando que aqui, quando foi repreendido, aquela jovem, podemos imaginar que ela estava aprisionada, podemos imaginar que ela poderia dizer, para mim não tem saída, para mim não tem mais jeito, para mim eu não tenho mais esperança.
Para mim, não tem jeito mais de maneira. Não tem jeito mais de maneira alguma. Eu vou ficar assim, do jeito que eu estou, eu vou morrer. Pois como que vão me tirar dessa situação? Eu não aguento mais. Não sei como está a tua vida nesta noite, nem como está dentro da tua casa. Você pode olhar para si e dizer: para mim não tem jeito. Para mim não tem mais saída. Para mim não tem mais como sair dessa prisão que está dentro de mim. Mas o Senhor, Ele fala para a sua igreja nesta noite: há uma esperança. O Senhor, Ele é a porta de escape. Só basta nós irmos até Ele. Aleluia, Deus. Aquela jovem aprisionada, o Senhor, eu creio que Ele olhou e disse: tem uma jovem que eu estou vendo ela. Eu contemplo ela daqui de cima. Eu sei o que se passa na vida dela. Eu sei o que se passa dentro da casa dela. Eu sei o que se passa no seu íntimo. Muitos podem não ver, mas eu sou Deus que olha no céu, contempla toda a terra e nada foge diante dos meus olhos, porque eu sou Deus. E aquela jovem, eu vou enviar alguém lá. Eu vou enviar os meus servos lá, pois eu vou libertar ela. E o seu testemunho no futuro vai servir como uma palavra para despertação e também como esperança para aqueles que acham que não tem saída. Glória a Deus. O Senhor, como Ele sempre trabalha com propósitos. Sei que Ele viu aquela jovem e mais na frente Ele viu um carcereiro que queria tirar a sua própria vida. E Ele marcou o encontro com ele dentro daquela cidade. Como vemos a palavra do Senhor, interessante, que nos chama a atenção. Pois quando aquela jovem foi liberta, aqueles homens que estavam aprisionando ela, ganhando dinheiro à custa delas, que estavam se aproveitando, roubando a sua alegria de viver, roubando a sua alegria de ser feliz. Nós vemos que ali os magistrados se levantaram e disseram: olha, tem alguém que está pregando aqui na cidade e ele está incomodando bastante. Vão lá, pegam ele e prende. Aleluia. Mas o que nos chama a atenção é porque a palavra do Senhor, ela não fica presa. A palavra do Senhor não há algemas que possam segurar ela. Pois quem tenta segurar a palavra do Senhor, Ele é Deus, Ele quebra correntes. Como vemos, eles poderiam dizer lá dentro: olha, Senhor, por que é que eu estou nessa situação? Por que é que eu estou assim? O Senhor nos mandou aqui para curar. O Senhor nos mandou aqui para fazer a tua obra. Tu nos mandasses aqui para libertar aquela jovem que estava oprimida. Por que agora que estamos dessa maneira dentro dessa prisão? Quando prenderam ele, eles disseram a ordem: olha, vocês vão, prendam ele, batam nele, chicoteiam, mas bota no final da cela, na parte mais segura, bote na parte mais escondida. Quando Deus, Ele quer fazer o seu trabalhar, pode estar escondido onde for, mas Ele é Deus que olha dos céus e Ele é Deus que acha. Ele é Deus que acha, Ele é Deus que encontra e manda a solução. Ele sempre envia a provisão para os seus servos, porque eles bem sabiam que eles não iam fazer o que eles queriam, como já foi falado nesta noite. Ele foi somente fazer o que Deus ordenou. E quando Deus manda, quando Deus ordena, Ele é Deus que vai na frente e completa a obra que havia começado. Aleluia, Deus. Esse jovem, essa jovem foi liberta. Agora vemos lá dentro, Paulo e Silas: Senhor, está doendo, está machucando, as minhas costas estão ensanguentadas, as minhas costas estão sangrando. Tu estás contemplando lágrimas, tu estás contemplando dores que estão sobre mim. Tu estás contemplando, imagino eu, Paulo e Silas olhando para o outro: e aí, Paulo, o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer, pois estamos presos?
Tem muitos guardas nos vigiando. Ele olhando um para o outro, olha, você canta daí que eu prego daqui. Você canta daí que eu prego daqui. E eu sei que esse Deus que nos trouxe para fazer essa obra, Ele vai se manifestar e vai fazer algo para nos tirar daqui. Deus, Ele é fiel quando Ele tem compromisso com os seus. Deus, Ele é fiel, Ele não deixa ser envergonhado aqueles que Ele chama. Aleluia, Deus. Vemos lá dentro, quando começaram a orar, quando começaram a clamar, a palavra do Senhor nos afirma que ali, de repente, houve um terremoto que abalou as estruturas da prisão. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Quando o homem acha que não tem mais jeito, quando o homem acha que não tem mais solução, Deus vem com a provisão. Enquanto tu ora, Deus faz um milagre na tua casa. Enquanto tu clama, Ele trabalha na tua família. Enquanto tu ora, Ele vai quebrando muralhas. Enquanto tu clama, enquanto tu ora, enquanto tu adora, Deus vai fazendo mover na vida e faz com que a sua obra venha a ser cumprida. Aleluia, Deus. Quando vemos o poder da oração dentro da palavra do Senhor, Josué orou, o céu, o sol, ele parou. Quando vemos agora Paulo e Silas louvando na prisão, aquelas portas das cadeias, ele é quebrada, pois não há barreira, não há muralhas, não há prisão que possa impedir o trabalhar de Deus. Glória a Deus. Não há nada nessa terra que impede ele trabalhar. Quando o Espírito do Senhor está, aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Porque quem poderá impedir o seu trabalhar na terra? Ninguém pode impedir quando Deus quer fazer alguma coisa na vida do homem. Somente o próprio homem com a sua desobediência e por não querer ouvir a voz de Deus. Aleluia, Deus. O interessante é que quando quebrou aquelas estruturas daquela prisão, quando ela quebrou, todos saíram. E o carcereiro, olha, todos saíram, não está mais aqui. Como é que eu vou fazer? Agora o único meio que eu devo fazer é colocar uma corda no pescoço e tirar minha própria vida. Isso aí é um dos meios a qual o inimigo ele usa. Ele age para muitas pessoas que dizem: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, para mim não tem mais esperança, para mim não tem mais como sair daqui. E o diabo ele coloca na mente, sobra uma voz maligna, esse ouvido dizendo: olha, vai, coloca uma corda no pescoço, mas vai ser melhor. Isso é mentira de Satanás, que é para matar o homem, pegar a sua alma e acabar com as suas chances de salvação. Isso é o engano de Satanás para querer enganar o homem. O homem, quando ele olha para Cristo, ele encontra a solução. Quando olhamos para o homem, nos decepcionamos, mas quando olhamos para Deus, dizemos: ali tem um Deus, ali tem um Deus, ali tem um Deus que é fiel para se levantar e para me tirar daqui. Aleluia, Deus. O diabo, ele vem roubando muitas almas, muitas vidas dessa maneira, enganando, cegando a mente, cegando o coração, seguindo, enganando o homem para que ele não venha dar ouvido à sua palavra, para que ele não venha obedecer à sua palavra. Na vida daquela jovem, ela teve um recomeço. Eu não sei aonde na área da tua vida que tu precisa de um recomeço nesta noite, mas o Senhor fala para a sua igreja para se consertar, onde precisar de conserto para entrar em obediência a Ele, para largar o pecado, como já foi falado várias vezes nesta noite pelas bocas do Senhor. Porque o diabo ele vem aprisionando muitas pessoas. Muitos podem dizer: essa palavra eu já meditei nela na Bíblia, eu já olhei, eu já li, eu já vi. Mas o diabo, ele tem várias maneiras de fazer com que o homem fica preso no pecado, com aquelas coisas que você mais gosta.
aquelas coisas que você não quer abrir mão. Ali não vai pensar que tem algo por trás que não tem. Tem um diabo por trás, afastando a tua alma de Cristo. Mas Deus, quando marcou o encontro com aquela jovem, Ele deu valência para o reino das trevas. Pois o reino das trevas ele é falido. Ele não vai para frente. Pois nós conhecemos um Deus. Conhecemos um Deus que Ele liberta, que Ele renova, que Ele transforma, que Ele restaura a vida do homem. E Ele faz a sua obra por completo. Não faz pela metade. Aquele carcereiro poderia dizer: eu vou me matar, eu vou acabar com essa dor agora. Paulo levanta: olha, não faça isso, pois estamos todos aqui. O interessante é quando vemos o segundo encontro, que ele vai dizendo: olha, o que faço? O que eu faço para ter a salvação? Olha, somente crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Somente será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor, tenha fé, confesse, andem em obediência a Ele. Muitos querem a salvação, mas não querem obedecer à voz de Deus. Muitos querem chegar ao céu, mas não querem tirar tempo para Deus. Muitos querem chegar ao céu, mas não querem largar o pecadinho de estimação. E dessa forma, com Deus, não funciona. Pois Ele quer uma igreja limpa, uma igreja lavada e remida pelo seu sangue, sem mancha e sem roda. Aleluia, Deus. Temos na palavra do Senhor o agir de Deus, salvando, libertando. A palavra do Senhor nos afirma, dentro do livro de Marcos, capítulo de número 16, e de pregar o evangelho por todo mundo, e aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já tem a sentença, pois ele está condenado. O Senhor capacitando os seus discípulos: olha, vão, pois eu vos dou autoridade para libertar, para curar. Podem ir, que eu vou. O Espírito Santo do Senhor vai na frente, confirmando a mensagem pregada, porque Ele é o Deus que zela e que vela pela sua palavra. Aí vemos a presença de Deus se manifestando. Paulo, quando ele abre a boca e repreende aquele demônio, ele obedece, porque ele não estava falando o nome dele, ele não estava repreendendo o nome dele, ele tinha vindo do Cristo para dar ordem àquele espírito maligno, e ele vai ter retirada e dar um novo recomeço para aquela vida. Aleluia, Deus. Deus, Ele ainda é Deus que faz milagres na terra. Ele ainda é Deus que liberta. Ele ainda é Deus que transforma a vida de um pecador. Mas o que temos visto é pessoas brincando com Cristo. É pessoas brincando com o Senhor. E com Deus não se brinca. Com Deus não há brincadeira. Tem que ser levado a sério. Quando meu pai estava falando, segunda-feira a gente estava em um culto. A gente estava em um culto de jovens. O que chamou grande atenção foi porque o missionário daquela obra havia falado: o que tem mais matado jovens, o que tem mais matado a vida espiritual de muitos, somente é isso aqui. Pois vem distanciando o homem de Deus, vem afastando o homem de Deus. Para quem sabe usar, isso aqui é um meio de ferramenta muito útil. Mas para quem não sabe, vira um vício, e ali o diabo entra e vai aprisionando. Aleluia. Vai aprisionando e vai afastando o homem de Deus. Por isso, nesta noite, falo para a igreja do Senhor. O Senhor, Ele ainda é Deus que faz milagres. Ele ainda é Deus que resgata. Ele ainda é Deus que liberta. E nesta noite, eu creio que o Senhor, Ele falou com a sua igreja. Pois eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como está dentro da tua casa. Mas louve ao Senhor. Agradeça a Ele. Louve ao Senhor se você está olhando para si dizendo: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais saída, para mim não tem mais esperança.
Eu falo para a igreja do Senhor que Cristo Ele é a esperança para a tua vida. Eu falo para a igreja do Senhor que você não enfrenta nada sozinho. O Senhor sabia que eles iriam enfrentar aquela prisão. Mas o Senhor, Ele guardou. O Senhor, Ele livrou. O Senhor, Ele protegeu. Da mesma forma que Ele protege os seus. Ele não deixa sozinho. Ele não deixa desamparado. Pois não estamos sozinhos. Temos Jesus que está do nosso lado para nos ajudarmos na caminhada. Aleluia, Deus. O Senhor salvou aquele carcereiro. Ele confessou, se entregou ao Senhor. Não só ele foi salvo, mas também toda a tua casa foi salva. Toda a casa daquele carcereiro foi salva. O Senhor, quando Ele manda com propósito. O propósito era libertar aquela jovem e alcançar uma família que precisava. Pois o Senhor poderia estar olhando para ela e poderia ver uma grande necessidade, uma grande transformação dentro dela. Tanto que Ele marcou um encontro com eles. E fez a obra. Completou o que havia começado no início. Sofreram lutas. Sofreram algumas pisas nas costas. Levaram alguns açoites. Mas mesmo assim o Senhor não abandonou eles. O Senhor Ele estava com eles. Ele estava na prisão. Mas o Senhor estava com ele. Eles apanharam, mas o Senhor estava com ele. Aleluia, Deus. Como foi falado nesta noite, o Senhor, Ele usa as adversidades, os momentos difíceis, as lutas, não é para matar, mas é para ensinar e para forjar o caráter do povo que precisa. Aleluia, Ele Deus. sempre trabalha com propósitos e sempre trabalha com objetivos. O ministério de Cristo foi assim e será assim, do começo ao fim. Nessa noite eu falo para a igreja do Senhor: prossiga na caminhada, não desista, não desista. Procure forças do Senhor, procure forças do Senhor, pois o Senhor ele ainda faz milagres, o Senhor ainda trabalha. E prossiga em oração, pois o ministério de Cristo ele é fundamentado na oração. Assim como Paulo e Silas estavam indo orar, exemplo para nós. E ainda preso, eles louvaram ao Senhor. E o Senhor entrou na prisão e libertou. Aleluia, Deus. Até aqui o Senhor, Ele me concedeu a palavra. Que Deus continue abençoando a sua igreja. Que Deus também continue abençoando o líder dessa obra juntamente com os seus Aleluia, obreiros Deus. e com cada um. Que Deus abençoe a vida de cada um. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.